2, 1. Lock on radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Falando aqui em injustiça, programas atrás eu cometi uma injustiça com relação ao Carlos Vereza, porque alguém me enviou aquela gravação que ele tinha feito no programa do Jô Soares, onde criticava algumas coisas do governo Lula e tentava salvar a imagem do esquerdismo. Eu fiquei com uma péssima impressão daquilo e falei horrores do cidadão. Depois, alertado por alguém, eu fui olhar o blog dele e vi que eu estava completamente enganado. Eu tinha tido a impressão que aquilo era, vamos dizer, um momento um arrebatamento momentâneo do esquerdista fiel, que ficou irritadinho com o governo Lula e falou uma coisa assim a esmo. Depois eu vi que não era não, que há anos ele estava meditando, revendo suas posições, fazendo um esforço para compreender o que está acontecendo, e vi que é um homem muito sério. E daí escrevi um artigo a respeito no Diário do Comércio uns dias atrás e recebi depois uma carta dele, onde ele diz o seguinte: Mestre Olavo, título de admiração não é fruto de um entusiasmo passageiro, pois acompanho sua obra e postura há alguns anos. Serei breve. Li o que você escreveu sobre a entrevista que concedeu ao Jô Soares, lá se vão mais de 10 anos. Eu também não sabia que a entrevista era de 10 anos atrás. Eu achei que tinha sido, de repente, uma coisa assim, um acesso de frescura, mas estava completamente enganado, completamente enganado. E durante todo esse tempo ele é acessado no YouTube com razoável regularidade, causando indignação aos donos do poder. Realmente estou só, sem drama, sem pieguismo. O horror político e espiritual instalou-se no país em forma de bucaneiros travestidos de partido político, devorando o que possa ter restado de ética e cidadania em nosso pobre e apático povo. Ser contra, ser inimigo do povo, como já me classificaram para minha honra, sabendo que os inclassificáveis não leram a obra de Ibsen, traz por consequência o afastamento de amigos, de antigos companheiros, que não percebem que o ser humano nasceu para a liberdade, o que é incompatível com o mais que falido sistema comunista. Talvez seja tarde demais, como você deixou claro em seu objetivo texto, mas não tenho como voltar sob pena de decepcionar minhas filhas, filho e neta. E não vai nesta decisão nenhuma pretensão heróica, pois tento adaptar-me ao grande Cícero a seu tratado sobre a velhice. Creio também que não deveria ter lido Céline, Camus, Sartre, Os Rebeldes Sem Causa, que justamente com Kardec, cientista e filósofo que raramente consta das enciclopédias, não permitiram que eu tivesse uma visão do mundo estreita e previsível. Desculpe um tratamento informal, sabendo como sei da sua admirável juventude intelectual. Abraço e minha reiterada admiração, Carlos Vereza. Então, Carlos Vereza, fique sabendo que a admiração é mútua. Eu fiquei realmente impressionado com este longo trabalho de revisão da sua vida à luz da situação política. Porque, de fato, a gente só entende as grandes mutações históricas quando a gente entende o encaixe da nossa própria biografia dentro delas. Nós temos que saber o que nós fizemos. Se você não sabe exatamente o que você fez, como é que você vai saber o que está acontecendo? E eu vi que ali o Carlos Vereza tem muita sensibilidade para essa relação íntima entre a biografia, sua biografia interior e o transcurso da vida política nacional. Então, parabéns por esse trabalho que ele tem feito e tem todo o meu apoio. Muito bem. Agora, aqui ontem o presidente Barack Obama aprovou a lei que revoga a proibição de gays assumidos nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Note bem, gays assumidos. Gays nunca foram proibidos nos Estados Unidos. O que é proibido é perguntar ao gay a sua orientação sexual, quer dizer, num posto de recrutamento, por exemplo, o oficial não podia perguntar ao sujeito qual é a sua orientação sexual e também o sujeito não podia sair alardeando, não podia ter conduta homossexual em público.
E o Barack Obama, durante o discurso, ele naturalmente disse que, o pessoal disse que gaguejou, como aliás costuma gaguejar, sempre que falha o teleprompter, o homem gagueja. Ele se traiu barbaramente do discurso para fazer a apologia da presença dos gays assumidos, né? Ele disse que, contou aqui a história de que, por exemplo, ele lembrou a história de um militar americano que há 66 anos, durante a Segunda Guerra, foi salvo por um colega na Europa. Anos depois eles decidiram se reencontrar e ele descobriu que devia sua vida a um homem gay. Ele não tinha ideia e francamente não ligava, ele sabia só que estava vivo e que voltava para cuidar da sua família por causa do amigo. Ora, então, usar este episódio, vamos dizer, como argumento em favor da presença dos gays, mostra em primeiro lugar que havia gays e que não havia nenhum problema, tá certo? Então, quer dizer que para salvar a vida do outro, ele precisa ter alegado, andar com um cartaz na cabeça assim, sou gay, né? Quer dizer que a famosa lei do não perguntar, não dizer, nunca atrapalhou a presença de gay nenhum, apenas reservava a sua vida homossexual à sua vida privada. Aliás, não faz sentido você alegar em favor dos gays o direito à privacidade e ao mesmo tempo exigir o direito à publicidade. Quer dizer que se a sua conduta gay é uma conduta da vida privada que ninguém tem nada a ver com ela, então está garantido. Agora, se ao mesmo tempo você quer, vamos dizer, impor publicamente a sua condição de gay, que você quer ser aceito não como ser humano que tem direito a uma vida privada e tem direito aos seus pecados pessoais privados, mas como você quer ser aceito como gay, bom, aí a coisa muda completamente diferente. Porque, em primeiro lugar, o que é gay? Você é um travesti, você é um machão que gosta de outro machão, né? Você é um camarada que gosta de ler revista de alterofilismo, ficar tocando punheta. Qual é a sua, afinal de contas? O que é um gay? Gay não é um conceito identificável, gay é apenas um slogan, tá certo? E até me lembro, tempos atrás, que houve um protesto numa sauna gay, porque os camaradas iam lá encontrar machão e a sauna gay estava sendo invadida por travestis que iam lá com seus peitos, seus sutiãs, tá? E os machão peludos ficavam escandalizados. Não, a gente vem aqui para encontrar outro macho, agora vem esse sujeito com esses peitos, isso é imoral, isso é nojento, né? E daí eu lembro que entrou o Luiz Mota e o Trevisan, os líderes do movimento gay, tentando botar panos quentes. Tentando botar panos quentes e acalmar a briga. Mas isso aí já mostra que gay é um termo que abrange coisas absolutamente opostas e incompatíveis. Tá certo? Então, o que quer dizer o direito a ser ostensivamente gay? Por exemplo, o sujeito é um transexual ou travesti. E deve ser admitido que ele entre no exército vestido de mulher? Não. Então, quer dizer, ele pode dizer que é gay, mas ele não pode se vestir de mulher. Então, pronto, já vai se sentir discriminado. Estão entendendo? Quer dizer, a lei é absurda em si mesmo. É daquela lei, aquele negócio de dizer o Habermas, a reivindicação impossível, aquela que se não é atendida, cria revolta, e que se é atendida, cria uma confusão dos diabos. Tá certo? E uma situação onde se torna impossível a ordem legal. Esses projetos todos foram concebidos para isso, meus filhos. Isso não tem nada a ver com a liberdade sexual, porque vai dizer que existe algum lugar do mundo onde os gays têm mais liberdade do que nos Estados Unidos? Você chega lá em São Francisco, só tem gay na rua, os homens se pegando na rua. Aliás, em São Paulo também tem a mesma coisa. Você vai ali na rua Vieira de Carvalho, não sei se ainda é assim, mas era o Point Gay, né? Uma vez eu estava atravessando ali aquela rua com uma empregadinha nossa, coitadinha, a menina viu aquilo, aqueles homens tudo se agarrando, ela ficou aterrorizada, né? Não sabia o que fazer. Falei, não, calma, eles são inofensivos, eles só vão se agarrar uns aos outros, não vão agarrar nós aqui, não tem perigo não. Então, quer dizer, mais liberdade do que o gay tem hoje em dia é impossível. Agora, não se trata de liberdade para o exercício das suas afeições sexuais. Trata-se de liberdade para impor aquilo publicamente, tá certo? Como algo que é um valor e que deve ser respeitado em si mesmo. Olha, meu filho, eu não posso entender o que haja de especificamente respeitável na sodomia. Um sujeito enfiar o pinto no cu do outro não é uma coisa respeitável em si, é uma coisa que se pode tolerar desde que ele faça com uma certa privacidade, com uma certa discrição, né? Agora, dizer que é uma coisa digna, elevada, digna de respeito, eu não entendo isso. Então, escuta, por que tocar punheta não será respeitável? E o sujeito que é um punheteiro profissional, ele só gosta dele mesmo, ele olha no espelho e fica lá tocando punheta. Ele não tem o direito de fazer isso em público? Se o outro tem o direito de ser gay em público, o cara tem que ter o direito de ser punheteiro em público, meu Deus do céu.
E o nosso presidente, que fala daqueles. Tem saudade daquele tempo que os garotos do Nordeste, segundo ele, comiam jumentas e cabritas. Por que eles não podem comer jumentas e cabritas em público? Hã? Por que não podem? Né? Então, isso aí é uma coisa feita para gerar uma crise interna nas Forças Armadas, porque qual é exatamente o limite, vamos dizer, desta exibição de homossexualismo em público? Por exemplo, o sujeito tem o direito de ficar agarrando o outro em público? Ora, meu Deus do céu, se vamos supor, um sargento ficar agarrando uma sargenta, ele vai ser punido por isso, vai ir para a cadeia. Tá certo? Quer dizer, dentro do quartel não vai ficar fazendo isso. Então, o gay, se ele não puder fazer, ele vai dizer que foi discriminado. Eu estava aqui exibindo a minha afetividade em público, né? Porque agora chama-se afetividade. Quer dizer, você dar o cu para o outro ou comer o cu do outro não é sexo mais, é afetividade. Né? Tem até essa futura ministra aí, esqueci o nome da idiota, né? Aquela que o Bolsonaro chamou de vagabunda, Maria do Rosário. Né? Chamou de vagabundo, que é uma ofensa aos vagabundos. Dizendo, não pode usar a palavra homossexualismo, que é discriminatório, é o homoafetivo. Né? Quer dizer, afetivo, olha, dona, com dois devido respeito, afetivo o caralho, minha filha. O limite entre o sexual e o afetivo é uma coisa que você vê com os olhos da cara. E se houver afetividade entre dois homens, mas não houver relação sexual, não há homossexualismo. Não há gaysismo, tá certo? O gaysismo entre homens consiste nisso, eminentemente na prática do sexo oral e anal. Né? Ó, pode ser uns que são mais modestos, eles se contentam com tocar punheta juntos. Né? Outros vão juntos para a sauna gay. Quer dizer, olha, casamento gay. Vocês vêm falar de casamento, o Luiz Mota, que se gaba de ter tido 500 homens, quer dizer, ele vai ter que renunciar a 499 e diz que quer casamento. Que palhaçada é essa, porra? Né? Se chegasse para vocês o Dom Juan, o Casanova, dizendo que queriam casamento, que casamento? Come 1000 mulheres, pô. Né? Então, o Obama, com o próprio exemplo que ele deu, ele mostrou que a lei que ele assinou é perfeitamente desnecessária, porque naquele tempo já tinha gays. Só não podia praticar o gaysismo em público. Então, se o sujeito pode ser gay dentro da sua vida privada, e se ninguém vai incomodá-lo por causa disso, aliás, você não pode nem mesmo perguntar, o que é um sinal de respeito à vida privada dele. Né? Ora, então, qual é a diferença da nova lei? A nova lei é o direito à imposição pública. Não é uma questão de praticar homossexualismo, não, é a questão de impô-lo como um valor e como uma coisa inatacável. Note bem, muita gente já está sendo processada, está na cadeia por ter falado mal de gaysismo. Essa semana mesmo teve na Inglaterra, um pastor disse que o homossexualismo é um pecado, foi para a cadeia. Isso vai acontecer em massa. Não vem com a história, não, nós não queremos isso, nós queremos apenas a proteção dos nossos direitos. Conversa mole. Nós sabemos que a imposição, vamos dizer, desta fantasia sexual, como um direito sacrossanto que está acima do direito da liberdade religiosa, está acima do direito de servir a Deus, está acima de tudo, e que não pode ser criticado de maneira alguma, esta é a imposição mais tirânica que já houve na história. Não há nenhuma conduta humana que seja imune à crítica, mas o homossexualismo vai ser totalmente imune à crítica. Né? Então, essa semana mesmo eu estava relendo, né, por curiosidade, as obras lá do Wilhelm Reich, né, onde ele vai explicar o homossexualismo como um distúrbio da distribuição de energia orgânica, causado, segundo ele, pela estrutura da sociedade capitalista. Quer dizer que no socialismo não haverá mais viados. A teoria é inteiramente absurda, mas nós vamos... Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos proibir os livros do Wilhelm Reich? Né? Quer dizer, o sujeito que era considerado um grande revolucionário agora vai ser um reacionário, né, discriminador, homofóbico, etc. É claro que essas coisas vão acontecer o tempo todo. E imagina aquele caso aqueles travecos que se vestiam de freira, né, e se apresentavam numa missa para receber a comunhão. Fizeram isso aqui em massa. E os padres, covardes, filhos da puta, davam a comunhão, porra, em vez de botar os caras para fora. Porque se botar para fora vai ser processado por discriminação. Então você tem que aceitar a paródia. Quer dizer, o sujeito faz uma paródia, uma palhaçada de propósito para humilhar você, e você tem que abaixar a cabeça e dizer amém. Eles vão fazer isso em massa. Presta atenção, essas leis são feitas para isto.
Essa lei foi feita para criar, vamos dizer, a imposição da superioridade do gay sobre os demais dentro das Forças Armadas. Agora, isto não quer dizer que, assinada a lei pelo presidente, a coisa vai ser aplicada imediatamente. Não, porque isso ainda depende, vamos dizer, dos comandantes militares tomarem decisões quanto a, vamos dizer, se isso vai atrapalhar alguma coisa, vai ser um risco para a segurança, mas é evidente que vai ser um risco para a segurança. É evidente, quer dizer, a fantasia sexual não tem lugar no meio militar, meu Deus do céu. Né? Vocês desculpem as interrupções, é que tem uns idiotas aqui se mexendo mais do que devia, tá entendendo? Não devia tê-los admitido nesta sala. Enquanto estou transmitindo o programa, eu quero silêncio total. Silêncio e ordem. Muito bem. Então, esta semana, o ministro Paulo Vanucchi, dos Direitos Humanos, foi multado e denunciado pelo TCU, Tribunal de Contas da União, por superfaturamento de contrato com a empresa de eventos em Brasília. Está vendo aí o homem dos direitos humanos, da moral, fica pregando moral para o país inteiro, passando pito em todo mundo. Agora, na hora das contas, ele vai lá e superfatura o negócio. Olha, o que está acontecendo no Brasil é assim, é que as piores pessoas, as mais desqualificadas, quer dizer, as mais obviamente vigaristas, se tornaram professores de moral. Você vê esse negócio do Aloysio Mercadante esta semana. O cara a vida inteira se alegou e se alardeou doutor em filosofia, doutor em economia pela Unicamp. A vida inteira ostentando esse título. Ele não tinha o título. Ele não tinha tese de doutorado, nunca tinha defendido a tese. Agora que foi defender, quer dizer, 30 anos depois, o nego vai lá para tentar legitimar o título do qual ele já está se beneficiando ilegalmente há 30 anos. E esse filho da puta é convidado para ser ministro da Economia do próximo governo. Quer dizer, é claro que é um vigarista. Isso é um estelionato, meu Deus do céu. Estelionato é crime de falsa identidade, falsidade ideológica. O nego sai alardeando um título que não tem, né? Eu, por exemplo, afirmo, eu não tenho título nenhum, nem mesmo no protesto. Não tem, se me oferecerem um, eu mando enfiar no cu. Por que vale um diploma assinado pela Unicamp? Para aqueles vagabundos, aqueles quartinhos de Moraes, mentirosos, farsantes, tá certo? Ajudando outro farsante. O que serve esse título, meu Deus do céu? Isso não serve para limpar a bunda, tá entendendo? A bunda humana é mais limpa do que esse título. E agora comprovaram de novo que é assim. Comprovaram ostensivamente, e pior, o pessoal, a petezada toda, vai lá e aplaude o cara. E acha bonito o que ele está fazendo. Não, mas se você tem um presidente que se gaba de querer estuprar o outro na cela e de ter tentado comer cabritas e jumento, ou comido, sei lá, então vale tudo, meu filho. Quer dizer, a população brasileira, pelo menos as elites brasileiras, o pessoal, as classes falantes que têm capacidade de gerar opinião, de influenciar o país, perderam completamente o senso do certo e do errado, não tem mais capacidade de julgar nada, viraram todos criancinhas, estão todos na menoridade mental. As pessoas, elas só se escandalizam com o negócio de dinheiro, isso é que eu acho incrível. Olha, por exemplo, o presidente falar esse negócio da jumenta que ele falou, e ele fazer essa brincadeira com relação a, não sei se foi brincadeira, tentar comer o outro lá na cela, isso aí é a maior falta de decoro presidencial da história humana. Quer dizer, o sujeito confessa que ele pratica a bestialidade, meu Deus do céu, ou pelo menos que ele acha bonito. E ninguém tem a cara de pedir o impeachment do cara por causa disto. Isso quer dizer que se você é petista, se você é da Correio do Lula, você tem todos os direitos, você pode fazer o que você quiser. Né? Se amanhã ou depois alguém levar a cabrita lá no Palácio do Planalto, enrabar a cabrita na frente de todo mundo, ninguém vai poder falar mal, porque é discriminação. Ora, vocês têm alguma dúvida
de que após esta campanha gay vai começar a campanha pela liberação e enobrecimento da pedofilia? Vocês têm alguma dúvida? Né? Quer dizer, a campanha pela defesa da pedofilia já começou. Os dois líderes do movimento gay, Luiz Mota e Trevisan, os dois são a favor da pedofilia, porque eles acham que é o seguinte, não é que o adulto tem o direito de comer a criancinha que tem o direito de dar para o adulto. E se você não deixa acontecer, você está discriminando, você está sufocando os direitos sexuais da criança. Ora, toda criança tem o direito de dar para o Luiz Mota, ou de dar para o Trevisan, não tem? Quer dizer que se você não deixa, então você está oprimindo as pobres criancinhas. Alô, tem alguém na linha aí, quem é? Tudo bem? Renato aqui de Belo Horizonte. Renato de Belo Horizonte, tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, eu vou fazer duas perguntas, eu vou ligar, como você já pediu em outros episódios. Mas primeiro, você deixa eu mandar um abraço para um amigo meu lá do interior de São Paulo, Giuseppe. Ele está assistindo a gente e nós estamos tentando convidar outras pessoas, porque o seu programa é muito bom. Muito obrigado. Na Bíblia a gente tem uma pessoa como você para abrir os olhos. Inclusive aquela entrevista que você deu há um certo tempo atrás na OAB de São Paulo, aquilo dali foi o supra-sumo do resumo do que acontece no mundo. Muito obrigado. A minha pergunta é o seguinte, eu notou que nos Estados Unidos, na Europa, as pessoas não falam mais, quando chega a época de Natal, eles não falam Merry Christmas mais, eles falam Happy Holidays. Pois é, tem, vamos dizer, várias empresas e grupos multimilionários aqui estão fazendo uma campanha para forçar isso, proibir a expressão Merry Christmas. Porque aí eles alegam a separação entre igreja e Estado. Mas você acha que o Walmart é um Estado? Quer dizer, no Walmart não pode falar Merry Christmas, que está violando a separação de igreja e Estado? Isso é uma campanha para reprimir a religião mesmo. Assim, agora... É um absurdo, é um feriado tipicamente cristão, o Natal. Ah, mas eles querem desfigurar, eles querem tirar. Os judeus falam outra coisa, os judeus também. Eu não entendo isso. Então essa é uma questão. A segunda questão que eu queria colocar é o seguinte. Você já ouviu falar de uma certa comparação que existe entre o Papai Noel e Jesus Cristo? Não ouvi falar, mas Papai Noel é um mito, né? Na internet, quando você busca lá alguma coisa assim, Santa Claus comparison Jesus Cristo, aparecem várias coisas. Eu vou procurar isso aí. A criação da figura de Papai Noel foi para substituir as figuras religiosas de Jesus. Mas não tenha a menor dúvida. No outra oportunidade, pudesse comentar isso. Então, olha, eu vou procurar isso aí e mais tarde eu comento. Eu não estou nem sabendo que as pessoas estão fazendo essa comparação aí, mas ela é inteiramente absurda. Então, muito obrigado a você, vamos em frente. Então, e aí, a partir do link, você pesquisa, por favor. Eu vou pesquisar, brigadão. Então essa campanha contra o Natal, até esse ano foi mais fraca do que nos outros, porque houve uma reação muito grande. Quando o pessoal começou a substituir aqui Feliz Natal por Happy Holidays, muita gente protestou e então essas firmas se inibiram e voltaram atrás. Tem mais alguém na linha? Alô, quem é? Alô? Alô? Alô, Harrison? Tudo bem? Oi, eu só queria falar sobre a questão de Mercadante. Na verdade, ele não vai ser ministro da Economia, vai ser ministro da Ciência e Tecnologia, ou seja, ele vai mandar nas verbas da pesquisa da pós-graduação. Olha que maravilha, é pior ainda, é? Das pessoas que deram doutorado para ele. Quer dizer que as verbas de ciência e tecnologia vão virar verba de propaganda partidária. Porque a ciência e tecnologia que o pessoal conhece é só isso. Se você vê o currículo lá do ministro da Educação, Fernando Haddad, tudo o que ele escreveu foi só apologia do comunismo. Só isso, é só propaganda comunista. E o Mercadante é a mesma coisa. Não, era só isso. Obrigado. Então, olha aqui. Ex-membro das Farc é preso em São Paulo. Prestem muita atenção, essa notícia é fundamental. Um colombiano de 50 anos, ex-integrante das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que vivia na Bolívia, foi preso sábado com mais 4 homens na região da Penha, zona leste de São Paulo. Ele estava com 240 quilos de cocaína escondido no fundo falso de um caminhão. De acordo
com o delegado titular da primeira seccional Centro, Aldo Galiano Júnior, o colombiano se juntou a outros dissidentes das Farc e iniciou sua escalada no tráfico internacional de drogas, montando um cartel. A polícia começou a monitorar a quadrilha em setembro. O colombiano é acusado de ter matado 19 guerrilheiros das Farc para se vingar. E assim vai. Preste atenção. O aparato policial brasileiro, no momento, serve para liquidar todos os concorrentes das Farc e entregar às Farc o monopólio do comércio de droga no Brasil. A Farc já controla quase tudo, mas de vez em quando aparece uma quadrilha, ou independente ou dissidente, e tem a ousadia de invadir o mercado, que é monopólio das Farc. Então vai lá o governo, né, muito zelosamente, e prende os caras. Agora, prender gente das Farc não prende jamais. E quando prende, se mobiliza a putada petista inteira para tirar o cara da cadeia e para arrumar emprego público, para proteger, para dar cidadania, etc, etc. O governo brasileiro é instrumento das Farc. Prestem atenção. As Farc são o braço armado e o fornecedor de verba para o Foro de São Paulo. O nosso governo é a encarnação do Foro de São Paulo. Quem quer que não enxergue isso é um cego idiota ou então é parte interessada. Toda a exibição de combate às drogas que se faz no Brasil é isso: combater concorrentes das Farc, entregar o mercado de drogas brasileiro inteiro às Farc, que elas já dominam quase por completo. Então aqui, o cara matou 19 guerrilheiros das Farc e ousou criar uma quadrilha independente, tem que ser punido imediatamente, e daí bota toda a polícia brasileira atrás do cara. Quer dizer, e agora, note bem, tem gente que, assim, em desespero, diz, não, precisa ter uma intervenção das Forças Armadas. O próprio Carlos Vereza está pedindo informação. Acontece o seguinte, as Forças Armadas já não são o que eram. Essa gente só quer duas coisas, quer aposentadoria e quer bater continência para Hugo Chávez. Então ficam inventando historinha de que tem Marine na Amazônia, então tem que juntar o exército brasileiro com o exército da Venezuela, com as Farc, etc., para expulsar os invasores. Não tem um puto do Marine lá. Né? Então eu fico inventando essa coisa. E sim, são um bando de covardes que foram inteiramente derrotados pela esquerda, derrotados e humilhados, e começaram a gostar daquele que os humilhar. Você vê lá na Escola Superior de Guerra, lá só vai falar comunista e puxa saco de comunista. Você lê aquela revista, é uma vergonha. Quer dizer, aquela mesmo, sob pretexto nacionalista, é aquele mesmo pró-comunismo de sempre. E isso aí tomou conta das Forças Armadas. Eles não contem com as Forças Armadas para nada. Elas não existem mais. Existem meia dúzia de oficiais de valor, em geral na reserva, como esse pessoal que faz o jornal Independência, né, Inconfidência. Esse pessoal de muito valor. Eu digo, mas olha, mas na tropa mesmo, e no comando das tropas, só tem filha da puta. Né? Note bem, agora, por exemplo, quando surge essa pressão da OEA para que o Brasil castigue os militares envolvidos no combate à guerrilha do Araguaia, o que acontece? Há uma reação geral das Forças Armadas em defesa de seus colegas? Não, eles ficam se escondendo atrás do ministro Jobim. O ministro Jobim vai nos defender. Escuta, um ministro não pode defender você contra uma lei, meu Deus do céu. Os caras já estão modificando a lei da anistia, vão pegar todos vocês, vão pegar homens de 90, de 100 anos. Está aqui, a Graça Salgueiro, no blog dela, Nota Latina, que ainda é a melhor fonte de informação sobre a América Latina, informa que já morreram na cadeia 102 oficiais militares nos vários países da América Latina. E a mesma coisa vai ser feita no Brasil. No Brasil tudo vai mais devagar, pelo tamanho do país, né, e pela, vamos dizer, pela desorganização geral. Mas o destino dos militares está selado. E eles, na hora H, eles vão vender os seus colegas, vão vender a honra das Forças Armadas e inventar um pretexto para enobrecer a adesão deles à Revolução Latino-Americana. Não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. O Brasil, vamos dizer, é um país que desceu moralmente a um nível que se tornou impossível de descrever. Todo brasileiro, o sonho dele é vender-se um pouquinho mais. Não precisa nem ser caro, o Brasil se vende barato. E depois que ele se vende, ele inventa todo um discurso moralista para enfeitar o que ele fez. Todos são assim. Vocês não lembram o presidente Collor? Você quer alguém que foi mais xingado, aviltado, perseguido, desmoralizado pela esquerda do que o Collor? O que está o Collor fazendo agora? Puxando o saco de Lula e do PT.
Hã? São todos assim. Agora, sempre na hora que ele se vende, esse avilto, é sempre com aquela pose de dignidade. Então no Brasil o negócio da dignidade gay funciona. Tá lá o sujeito de 4 dando o cu pro outro e falando dignidade, dignidade. São todos assim. Não é o movimento gay. O Brasil inteiro é assim. Quer dizer, é claro que culturalmente, moralmente, psicologicamente, o Brasil é um fracasso como nunca houve no mundo. É um povo que fracassou à sua vocação, ao seu dever, um povo que foge ao dever e busca sempre a proteção de quem não presta. Se tem um sujeito, né, mal, maligno, todo mundo tem temor reverencial do cara. Seu temor reverencial que as pessoas têm do Lula, que é um homem que não vale o que come, não vale o que peida, meu Deus do céu. É? Um cara que fala esse negócio, como ele disse, das cabritas, essa pessoa não pode ser admitida numa casa decente. Imagina se eu vou aceitar que venha na minha casa, num jantar, jantando lá com as minhas crianças, tá um cara dizendo que tem saudade do tempo que se comia cabrita, se enrabava cabrita no Nordeste. Dou 3 tapas no cara e põe na rua, porra. Qualquer pai de família decente tem obrigação de fazer isso. Mas, o cara é presidente da República. É presidente da República porque vocês votaram nele. Cada eleitor do Lula é um criminoso, porra. Porque eles podem dizer, mas eu não sabia. Mas não é a mesma conversa do Lula? O eu não sabia? É? Quem manda você votar sem saber? Existe algum impedimento a que você vá investigar, verifique? Não tem impedimento nenhum. E hoje na internet você tem abundância de informação. Agora o cara não quer saber. As pessoas não querem saber. Quer dizer, veja, na antiguidade grega se reconhecia que havia 2 tipos de pessoas. O homem medíocre que vive para si mesmo, para o seu interesse, para as suas necessidades, para os seus gostos, etc. E os heróis que vivem para todos, que vivem para a humanidade. Tá certo? E acontece o seguinte, o Brasil não tem heróis, meu Deus do céu. Todo mundo só quer saber do seu. E mesmo que ele se envolva em coisa que tem consequências sociais devastadoras, ele não quer saber. Porque só quer saber da sua vidinha. É? Eu vi gente que se meteu nesse negócio do Legionário de Cristo, né? E depois de alertar, depois de saber tudo o mal que essa organização fez, as pessoas continuam lá porque, eu não sei, eu não fui afetado por isto, minha família está feliz lá. O que é isto, minha gente? Quer dizer, você não é responsável pela organização que você pertence, está fazendo de mal no mundo? Que você só enxerga a sua vida privada? É? Então isso é a mesma coisa que o sujeito entrar no Partido Comunista, entrar na máfia e dizer, olha, para mim não fizeram mal nenhum, não estou vendo mal nenhum. Como é possível uma coisa dessa? Né? Agora, também chega aqui, vamos dizer, já é antigo isso, né? Quer dizer, a epidemia de ameaças de morte a bispos brasileiros, que foi anunciado pela Rádio Vaticano. Né? E ainda diz o seguinte, não pensem que são casos isolados. Isso aí está acontecendo e não tem um jornal brasileiro que noticie isso. Quer dizer, tudo o que mostra esse pessoal da esquerda com a sua verdadeira face está proibido no Brasil. Só não está proibido denúncia de corrupção, porque dinheiro é a parte mais sensível, né, da sensibilidade do brasileiro. Tocou no meu rico dinheiro. Eu sempre tive nojo disso aí. Quando as pessoas dizem assim, a campanha, o petróleo é nosso. O que é isto, porra? Hã? Eu nunca recebi uma gota de petróleo. Né? O petróleo é do governo, meu filho. O governo tem monopólio sobre o subsolo. Então é tudo dele. Agora quer dizer que aquilo que é do governo é meu, eu vou ter um sentimento de propriedade sobre aquilo que o governo tomou de mim, e eu ainda vou dizer que o fato de ele possuir aquilo assegura a minha propriedade? Não, mas as pessoas tinham esse sentimento. Quer dizer, o nacionalismo brasileiro é constituído de sentimento de propriedade sobre o solo. É só isso. Se você pega qualquer país do mundo, o sentimento de nacionalidade é baseado em valores, é baseado na história, é baseado em grandes feitos, é baseado em grandes obras, é baseado nos santos, nos heróis. Não, no Brasil é assim, o amor, a posse do território, as riquezas do... Quer dizer, este é um país de gente dinheirista, e só materialista até o fim, e
Não tenho a menor dúvida que esta situação, esse descalabro que nós vemos no petismo, é a expressão legítima da sociedade brasileira. O Brasil tem o governo que merece. E pior, vai piorar muito. Muito. Vocês não tenham dúvida que em 2 ou 3 anos vai haver a perseguição geral a quem quer que seja contra gaysismo, tá certo? Vão se proibir edições da Bíblia, vão se proibir edições do Dr. Freud, e ninguém vai poder abrir a boca, a coisa vai ser sacrossanta, quer dizer, dar o cu será a atividade humana mais respeitável, mais digna e intocável do universo. Tá? Isto vai ser feito no Brasil. E quando começar a liberar a pedofilia, quero ver alguém falar mal. Vocês já aceitaram tudo. Já estão aí mais que de joelho, estão de 4. Incluindo o pessoal das Forças Armadas. Olha, eu em outras épocas, eu já sofri muita perseguição, muito boicote, muito insulto por causa de defender a honra das Forças Armadas, quando eram acusadas injustamente. Mas note bem, vamos ver o outro lado da moeda. Passaram-se 30 anos desde o fim do regime militar. Até hoje eu não vi um milico tentar fazer a autocrítica daquele tempo. Dizer, vamos ver os nossos erros. Nenhum fala disto. Por exemplo, nenhum diz, nós fomos cegos, porque nós não vimos a revolução cultural acontecendo. Nós ficamos obcecados com a guerrilha e até protegemos a esquerda pacífica que agora está nos enterrando. Eu não vi um milico dizer isto. Eu não vi um milico dizer o seguinte, nós com a nossa arquitetura, nós deformamos completamente as grandes cidades brasileiras, sob o pretexto, vamos dizer, de facilitar o trânsito ou coisa assim. Nós enchemos tudo de minhocões que destruíram, desfiguraram a cidade completamente. A nossa arquitetura, nosso urbanismo é monstruoso. Eu não vi um milico dizer isso. E reconhecer que na hora que você desfigura o ambiente físico, você degrada moralmente as pessoas. Eu não vi um reconhecer isso. Eu não vi um também fazer a autocrítica da fraqueza que teve com a esquerda, como por exemplo o general Ernesto Geisel, que dizia, não, eu não sou infenso à esquerda. Meu filho, você foi posto lá para ser infenso à esquerda. Você foi posto lá para defender o país contra a esquerda que estava tentando implantar um regime comunista no Brasil. Mas depois, o cara se deixa encantar por gente do show business, por intelectuais, etc. Ele quer parecer bonitinho na frente deles. E daí boicota um verdadeiro patriota que foi o general Silvio Frota. Isso aí vocês têm a obrigação de fazer autocrítica, porque a situação de hoje foi criada por vocês. Foram vocês que aplanaram o caminho para a esquerda tomar todo o poder. Vocês fizeram isso em primeiro lugar destruindo a classe política, porque você e milico, acho que só milico sabe. Então reduziram a classe política à condição de carimbar os seus decretos. Resultado, a classe política foi enfraquecendo, 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 e chegou uma época a pessoa mais forte, mais vigorosa da classe política era aquele idiota do Ulisses Guimarães. Isso foram vocês que fizeram. Vocês destruíram a carreira política do Carlos Lacerda, que era o político mais promissor que tinha no Brasil. Por que vocês não fazem uma autocrítica? Veja, quando a esquerda foi derrotada em 1964, a primeira coisa que ela fez foi se recolher e fazer a autocrítica. Vamos ver os nossos erros. Agora, esta milicada brasileira não é capaz, não tem hombridade suficiente para ver os próprios erros. Fica só se fazendo de vítima. E quando é perseguida, aviltada, acusada do que não fez, reage fazendo uma notinha oficial. Eu mil vezes, em conferências, em artigos, digo, não é assim que se faz. Quando vocês são acusados de uma coisa que não fizeram, você tem que processar o filho da puta. Tem que reagir como homem. Não é como mulherzinha que fica só chorando em notinha oficial. A minha palavra nunca foi ouvida. Então eu digo, olha, eu conheço meia dúzia de oficiais de muito valor no Brasil. Mas infelizmente eles não são a norma. Então não adianta contar com as nossas Forças Armadas, que hoje são fraquezas desarmadas. Olha aqui, na Inglaterra. Tem um pregador de rua, pastor, Dale McAlpin, disse que o homossexualismo é um pecado, que está escrito na Bíblia que é um pecado, meu Deus do céu, ele está lá repetindo a Bíblia. Foi preso. Isso aí não é o primeiro caso, são centenas. Olha, uma vez, eu lembro, 4 anos atrás, eu fiz uma coleção de notícias sobre perseguição anticristã no mundo, que eu dizia que tinha perseguição anticristã, o pessoal ria. Daí eu juntei 400 notícias e botei na minha homepage. Daí o pessoal começou a perceber que existia, mas eu não pude atualizar esta coisa. Nos últimos 4 anos a coisa piorou
piorou formidavelmente. Né? Agora daqui, o Reinaldo Azevedo fazendo a campanha Mercadante devolva o doutorado. Ora, o Reinaldo Azevedo é excelente pessoa, mas ele é educado demais. Não é que tem que devolver o doutorado. Esse cara tem que ser banido da vida pública, porque é um vigarista, é um estelionatário. É um autor de crime de falsidade ideológica, meu Deus do céu. Além de estar desmoralizando completamente o seu próprio diploma. Que aliás nem precisava ele ajudar, porque o diploma no Brasil já não vale nada, não serve para limpar a bunda. Né? Agora, enquanto isso, por exemplo, o pessoal reclama lá, né, na Venezuela, o Chávez está criando um vasto sistema de poder, né, para assegurar o domínio absoluto sobre a nação. Mas aqui nos Estados Unidos estão fazendo a mesma coisa. Quer dizer, o governo americano aqui está criando um vasto sistema de espionagem para investigar todos os cidadãos americanos e fazer a ficha de cada um, mesmo pessoas que jamais foram acusadas de nada. Por exemplo, nas estradas aqui tem uns carros, você vê umas caminhonetes brancas, você não sabe o que é, sabe que lá é um negócio com uma máquina de raio-x para ver se você tem uma arma dentro do seu carro. Mesmo em estados onde você tem o direito de portar a arma. É? Então você passa por aquela caminhonete branca, chega lá dentro, a polícia te para. É? Não vai poder tomar sua arma porque você tem direito legal, mas vai te encher o saco e vai te intimidar. Agora, ontem mesmo, o Obama nomeou, vamos dizer, como regulador do negócio da posse de armas aqui, um sujeito que é um dos chefes da campanha pelo desarmamento civil. Ora, aqui nos Estados Unidos, assim comprovou 1000 vezes, onde você tem menos armas, você tem mais crimes. A própria cidade de Washington, quando proibiram o cidadão de portar armas em Washington, a criminalidade subiu formidavelmente. Né? Agora, finalmente, voltaram atrás. Tenho certeza que vai diminuir. Na cidade onde o cidadão tem mais armas, é evidente que ladrões, invasores de casa, assassinos, têm mais medo de agir. Essa coisa... Quer dizer, você acha que a polícia pode controlar tudo? Agora, note bem, quando vê uma coisa como essa, direitos gays, você já percebeu que vocês estão trocando liberdade civis por liberdade sexual? Hã? Porque a própria legislação implica um maior controle do Estado sobre a vida das pessoas, até sobre o que elas vão falar, até sobre olhares. Hã? Então é o seguinte, meu filho, você tem o direito, aquela meia dúzia lá que quer dar o cu, tem o direito de dar o cu, e os outros não têm o direito de fazer nada. Então, são direitos civis, vamos dizer, uma sequência inteira de direitos civis que vai ser suprimido para proclamar um direito daquela minoria. Que já tem, na verdade, todos os direitos. Aqui, por exemplo, me pergunta aqui um rapaz, aqui, afinal de contas, um sujeito gay faz o quê? O sujeito que nasce gay deseja, então, construir um patrimônio com outra pessoa e criar uma família, né? Deveria, então, ser negada essa possibilidade? É claro que sim. Em primeiro lugar, porque você construir um patrimônio com outra pessoa não é uma família. A base da família é a procriação, meu filho. Se não, qualquer relação humana é família. Você cria uma sociedade comercial, passa a ser família, entra no direito de família. É isso que vai acontecer, meu Deus do céu. Por 3 caras que não são gays, mas querem obter vantagens, obter verbas, etc. Eles se ajuntam e falam, nós vamos fingir que nós somos uma família gay, ninguém vai poder averiguar se nós estamos dando cu, chupando pica, ninguém vai ver nada disso, e a gente faz isso e vira uma família, junta 4 homens, 5 homens, e vira uma família. Quer dizer, isso é a destruição do direito de família, a destruição completa do direito de família. Vocês vão ver o caos jurídico que isso vai criar daqui a pouco. Por exemplo, se tem casamento gay, tem que ter divórcio gay. Hein? Como é que você pode regular um casamento onde não há papéis sexuais definidos? Hein? Eu, por exemplo, estou aqui, se a Roxane não quiser dar para mim, eu posso pedir o divórcio. Ela se recusa a desempenhar o seu papel. Agora, e se ela não quiser me comer? Eu posso chegar no juiz e dizer, pô, seu juiz, a Roxane não me come. Não posso. Agora, entre 2 gays não há papel sexual definido. Portanto, qual é a condição para o divórcio? Isso é impossível de definir, meu Deus do céu. Isso vai fazer de todo direito de família uma palhaçada. Vai destruir o edifício inteiro em poucas semanas. Ademais, o casamento gay tem de ser monogâmico? Quem disse? De todos os gays que existem, qual é a proporção de gente monogâmica que tem ali? Eu repito o conselho, vá na Rua Vieira de Carvalho e veja a fila
dos caras para entrar no casamento, no cinema gay, onde nunca passou um único filme, tá certo? Dando a volta no quarteirão, os homens tudo se agarrando ali. Aquilo é monogamia, meu Deus do céu. Veja a instituição da sauna gay. Hein? Você acha que aquela gente toda que vai na sauna gay vai em busca do sagrado matrimônio? Que palhaçada é esta? Isso é uma farsa para nos humilhar. Olha, eu nunca perturbei ninguém por causa da sua conduta sexual. Você quer dar desse, você quer ir na sauna gay. Eu tinha um aluno que ia na sauna gay, daí contava que eles faziam um negócio chamado navio negreiro. Apagava a luz, todo mundo comia todo mundo. Ele dava para 40 num dia. Eu achava aquilo muito extravagante, mas eu jamais o humilhei em público por causa disso, nem o faria. Não. Se ele viesse me pedir um conselho, eu dizia, pô, moderação nisso aí, porque tem negócio de AIDS, cuidado. Então, o preciso fala nos danos para a saúde. A média de vida de gay é muito mais baixa do que das outras pessoas. Quer dizer, algum fator de risco existe ali. Né? Agora é proibido falar isso. Você para de fumar porque você vai viver 6 meses a menos. Tá? Para de dar porque você vai viver 25 anos a menos, meu Deus do céu. Se eu disser isso, depois dessa lei, serei preso. Né? E na cadeia é pior ainda, porque todos os estupros que existem em cadeia são estupros gays, todos, 100%. Isso ninguém fala, né? Outra coisa, outro rapaz me queixando, você não fala nada dos coitados de gays que sofrem estupro. Eu digo, quem está comendo eles? Um cara hétero? Se o cara hétero não tem atração pelo gay, como é que ele vai ter por um gay amarrado? Ou então 4 homens segurando o coitado, né? E daí o heterossexual olha aquilo e fica excitadíssimo, levanta uma piroca, tomando um bonde, duro que nem um pedaço de ferro, ele fica excitado e tem que comer o gay. Meu Deus do céu, o que é isso? Que palhaçada é esta, porra? Agora, família. Então, a família, por que não pode ser 3 gays, por exemplo? Ou 4 gays, ou 5, ou 20? A fila inteira do cinema gay. Agora nós constituímos uma família. Fomos unidos pelos sagrados laços do matrimônio. Ora, porra! E se o cara pode casar com o homem, por que o homem não pode casar com 2 mulheres, ou 3, ou 4, ou 5? Por que não pode casar com o cachorro? Ou com o gato? Ou, presidencialmente, com uma jumenta? Né? É claro que isso vai destruir totalmente a ordem jurídica no país. Esta simples lei, ela derruba tudo e ela foi feita para isto. Agora, olha, para dizer, nem tudo é ruim. O Departamento de Defesa aqui nos Estados Unidos decidiu que os abortos ainda estão proibidos nos hospitais militares. Sabe? Bom, nem tudo é ruim, hein? Também era só o que faltava. Quer dizer, o milico não só é obrigado a suportar a gaysice, a suportar um coronel, né, vestido de Dercy Gonçalves, mas ainda vai ter que fazer aborto. E esta semana, infelizmente, o Diogo Mainardi se despediu da sua coluna na Veja, né, facilitando aí a ocupação de espaço. Ele diz, pelo menos vai continuar fazendo um artigo mensal. Eu espero que eles não decidam diversificar, porque a Veja desceu o cacete no PT até a eleição. A hora que a Dilma venceu, no dia seguinte começou o oba-oba. É impressionante, quer dizer, a capacidade brasileira para o puxa-saquismo é uma das 7 maravilhas do mundo. Né? Não há coisa parecida no universo inteiro. Então, quando ele não encontra um saco para puxar, ele tem síndrome de abstinência. Né? Não puxei nenhum saco esta semana, estou sentindo tão mal. Né? Então, é uma pena. Né? Agora, ainda tem gente que diz, não, o Diogo Mainardi é covarde, porque ele foi morar em Veneza. Eu digo, escuta, mas o sujeito continua escrevendo com 96 processos nas costas, como é que você vai dizer que o cara é covarde? Porra, covarde sou eu que não tenho nenhum processo. Né? O Lula tentou me processar, mas veja, esses caras são tão incompetentes que eles não conseguiram me achar em tempo. Quando eu fiquei sabendo do processo, já estava prescrito. Daí acabou, foi para as picas. Né? Então, é verdade o seguinte, que os caras não me processam, porque tudo o que eu falo eu tenho prova.
E eu também não fico muito remexendo o caso de corrupção, que é o que realmente dói, né? Porque eu acho que isso é uma coisa menor. A corrupção é uma coisa endêmica no Brasil, sempre houve, se bem que aumentou formidavelmente. E outro dia uma pesquisa mostrou que os brasileiros estão conscientes do aumento da corrupção durante o governo Lula. Não obstante, votaram na Dilma. Quer dizer, é isso que dizia o Gilberto Amado. Quando ele viu o brasileiro capaz de juntar causa e consequência, ele tinha um orgasmo, né? Então, é claro que ele viveu uma abstinência sexual total. Ele jamais viu nenhum brasileiro capaz disso. E eu também, né? Eu jamais tive ocasião, né, de ter um orgasmo por esse motivo, porque a gente não encontra. O brasileiro diz uma coisa e na linha seguinte ele já esqueceu do que disse na linha anterior. Todo mundo aí é assim. Agora, diz que vão nomear para ministro da Cultura um parente lá do Chico Buarque de Holanda, né? Isso aí é pagamento do apoio que o homem deu. Chico Buarque de Holanda sempre deu dinheiro e apoio para essas turmas da esquerda. E isso é um dos grandes fatores do sucesso dele, né? Porque é verdade que ele fez 2 ou 3 sambinhas que não são totalmente maus. Mas, em seguida, você tem que aceitar o cara como escritor e como intelectual. E agora vamos ver o que essa senhora vai fazer no Ministério da Cultura. Diz que tinha 2 grupos lá, um grupo petista radical e a turma que era do Gilberto Gil, Juca Ferreira, etc. É tudo merda, é tudo merda. Isso aí é briga de vigarista com salafrário, entendeu? Não vamos ficar comovidos. Ah, agora os radicais tiraram a turma moderada, tiraram o Juca Ferreira. Oh, meu Deus do céu. O Juca Ferreira já estava aí no YouTube dizendo que o Brasil está a cultura brasileira está na sua melhor fase. O que ele prova que ele não conhece nada das fases anteriores. Estar numa boa fase significa o seguinte: as verbas do ministério dele aumentaram. Isso é cultura, né? Dinheiro é. Aliás, décadas atrás escrevi um artigo chamado Dinheiro é Cultura. Essa é a concepção dinheirista da cultura. Então, olha, eu vou encerrar por aqui mesmo. Feliz Natal. Feliz Natal para todos. Muito obrigado pelos votos de Feliz Natal que nós recebemos. E até a semana que vem. Muito obrigado.